eu tenho alguns assuntos, algumas questões com o Lula. Eu acho que a principal delas é o lance de, sei lá, ele me machucou, cara. Sabe? Esse lance da Lava Jato, do Petrolão, caralho, isso daí foi meio foda. E eu vejo no Lula... inocentado em todos os processos, cara. Inocentado, não. Inocentado. Não, ele tá na prática, ele tá inocentado. Não, tá inocentado. Mas inocentado em todos, já foi inocentado. Isso é recente, então. Tudo arquivado, tudo. Não, tudo porque o que eu vi é que as coisas foram anuladas e aí só não dá tempo de processar de novo. Não. Alguns foram anulados, porque o Moro estava sob suspeição, então ele foi parcial no processo. E outros foram absolutamente inocentados, sem nenhuma prova, sem nada. Inocentado completamente. Tá. Então, assim, isso você que tá dizendo assim, eu não tô dizendo que você tá mentindo, tá? Não, mas isso. Mas eu não tenho essa certeza toda. E, porra, vamos dizer que de fato ele tenha sido inocentado e tudo mais, mas ele ainda tem uma máquina política que foi criada, de certa forma, ao longo dos 2 mandatos dele, mais o mandato da Dilma, mais a metade do outro mandato da Dilma e tudo mais, que, porra, eu tenho um pouco de medo de todo esse poder, sabe? Porque, assim, ele conseguiu criar... Ó, a gente tem, do jeito que eu enxergo hoje, a gente tem um cara que ele é muito incompetente, e ele é incompetente até pra roubar, sabe? Se ele for entrar numa de ser corrupto e tudo mais, que é o presidente que a gente tem. Mas o governo é muito corrupto do Bolsonaro. Sim, tudo bem. Mas, assim, é que o que eu quero dizer é que, assim, existe corrupção e existe, assim, caminhões de corrupção. Eu acho que para ter caminhões de corrupção, você precisa ser muito hábil, infelizmente. E eu não tô chamando ninguém de ladrão aqui. Apesar de eu não ter certeza se ele foi de fato e não está falando, mas eu não vi sobre isso. O Lula, ele tem uma máquina à disposição dele que é eficaz pra caralho e pode ser virada pro lado errado. Então eu tenho um pouco de cagaço nisso aí, sim. Não, mas não tenha. Sabe por quê? Porque, primeiro, existe uma estrutura de Estado completamente capaz de apurar, de fiscalizar, e que foi montada por ele e pela Dilma. A independência do Ministério Público, da Polícia Federal, a estrutura da controladoria, a transparência, isso tudo foi montado por eles, não foi pelo Bolsonaro. Foi montado por eles. Não foi. Quem está aparelhando Polícia Federal, quem está aparelhando todas essas estruturas é o Bolsonaro. Até a ABIN, que é um órgão de Estado, eles estão dirigindo para não funcionar. Bolsonaro apagou o funcionamento dessas instituições. Apagou. Deu sigilo de 100 anos para os filhos, deu sigilo de 100 anos para o Pazuello, sigilo de 100 anos até para a ficha de saúde dele. Então, eles apagaram a transparência do governo. O Guedes, as transações que o Guedes faz com o Banco do Brasil, com o dinheiro dele em paraíso fiscal, as vacinas, tudo isso está sendo apagado da história. Eu vi você falando com o Guedes lá sobre esse lance. Então, eles apagaram. A transparência do governo Bolsonaro não existe. Você falou uma parada que eu achei muito foda, que independente de ser legal ou não, isso daí que você está fazendo é moral? Isso é um questionamento que eu faço. Ele é um ministro, né? Isso é uma coisa que eu pergunto, gosto de perguntar pro político, sabe? Porra, tava conversando com o Frota esses dias aí, e aí ele falou, alguém mandou uma pergunta sobre um churrasco que ele fez, aí eu sei lá onde é que ele botou o dinheiro de não sei o quê. Aí eu falei, porra... Aí ele falou, não, mas isso daí é totalmente ilegal, não sei o quê, eu não roubei nada. Então, cara, beleza, mas é moral? Moral, é importante o político ser idôneo moralmente, sabe? Ele não precisa só... dentro da legalidade, né? Então, assim, mais uma vez o Bolsonaro lá, o lance quando ele perguntaram pra ele do dinheiro de... Auxílio moradia. Que ele falou que era pra comer gente, né? Então, assim, que não é... Assim, se você for olhar ali, não é ilegal. Mas, porra, malandro, é imoral pra caralho. É isso. Sabe? Então, assim, eu concordo contigo nesse ponto, que, assim, que é o lance de, porra, o político, ele precisa ser... Cara, ele precisa refletir as melhores coisas. A atitude na vida tem que corresponder ao seu discurso. No mínimo. No mínimo, né? Atitude na vida. Então... E aí, nesse ponto, o lance lá tem umas paradas assim no Lula que eu não consigo engolir. Não tem prova. Eu concordo, tá? Eu escuto o Reinaldo Azevedo falando, o Reinaldo Azevedo que bateu pra caralho no PT, mas agora ele tá mais numa de, porra, ó, beleza, bate pra caralho no PT, mas, porra, eu revi e vi de novo a porra do caso lá, ele diz que não tem provas
sobre o lance do Lula, tudo mais, o lance do pedalinho, o caralho, o lance do triplex lá, mas é muito Mas o esquisito. triplex nunca foi dele, nem da Marisa. Mas ele aparece numa foto lá. Mas ele foi ver, mas não comprou. Pediram para ele ir lá ver, mas ele não comprou. Ele foi ver, mas não comprou. Nem a Marisa comprou, não é dele, nunca foi. Esse que é o problema. A foto dele ter ido visitar para ver se ia comprar, nunca foi dele, não comprou. Esse é que é o problema, entendeu? Eles usaram a foto para dizer que era dele, que ele comprou, nunca comprou. Nem o sítio, nunca foi dele. Então, assim, esse uso... Olha, toda vez que você quer derrubar um governo popular, você usa a marca da corrupção. Assim foi com Getúlio, assim foi com Juscelino, assim foi com Jango. Sempre isso é levantado. Como o Collor também, a questão da corrupção... E olha que teve uma CPI, foi levantado um monte de coisa e tal, blá, blá, blá. Depois o Supremo deu como sem prova. Então, assim, até nisso pode ter sido incorreto o impeachment do Collor. Entendeu? Até hoje a gente se pergunta se foi correto ou não. Mas, assim, a bandeira da corrupção sempre foi a tradição, família e propriedade, foi isso nas ruas, na ditadura. Com Getúlio foi assim. Só que Getúlio deu um tiro no peito, porque não aguentou a pressão, né? Então, sempre é essa bandeira que se levanta contra o governo popular. Sempre, sempre. E depois não se prova, né? Então, o que fizeram com o Lula de sequestrar ele de uma eleição... A Dilma não tem nenhuma prova contra ela, não teve pedalada nenhuma, não teve nada. Aquilo foi uma armação política para dar o golpe. Aquilo foi um golpe. Não teve nada, não tem pedalada nenhuma. Não tem nada contra a Dilma, zero. O que define? Arquivou Eu não tudo. sei nem o que é uma pedalada fiscal. O que é isso? Tu sabe, consegue Não, explicar em poucas a pedalada palavras? é quando você se utiliza de um instrumento, assim, administrativo para utilizar um recurso que você não pode utilizar para tapar um buraco fiscal. Entendi, tá. E ela não fez isso. Ela não fez isso. O instrumento que ela usou, todos os governos anteriores usaram para equilibrar as contas. Isso não foi uma pedalada. Na época eu lembro de ouvir isso também, do Ricardo Boechat, Ela falava não fez isso. nada, não teve nada de ilegal no que ela fez, né? Mas esse foi o argumento para justificar tirar ela do poder, entendeu? Então, assim, o golpe estava planejado, na minha opinião, tudo começou em 2013, quando o Haddad ganhou a prefeitura de São Paulo. Ali começou o movimento para tentar fazer o que fizeram, porque eles precisavam interromper os governos para fazer a agenda que o Bolsonaro está fazendo. Essa é a agenda, né? De passar boiada, de vender Eletrobras. Agora o Bolsonaro está oferecendo a Petrobras, já disse, já precificou no mercado, vou dar a Petrobras para você.